certo? O que viria a ser o número de oxidação? O número de oxidação nada mais vai ser do que a carga real de um elemento após uma ligação química, certo? Vocês devem estar lembrados que tem elemento que perde e ganha elétrons, beleza? Mas tem certos tipos de ligações químicas nos quais eles ganham um pouquinho a mais, ganham um pouquinho a menos, então a gente vai poder saber qual é a carga real que ele tem, beleza? Então a partir de agora, sempre que eu falar número de oxidação, vocês vão relacionar isso a NOx, certo? Eu simplesmente vou falar NOx e vocês já sabem que é o número de oxidação. Então o primeiro rápido, fácil, é vocês saber os NOx fixos, certo? Tem elementos que eles já têm o NOx fixo e eles não mudam. Por exemplo, a galera da família 1 ou 1A e a prata. Eles têm NOx fixo mais 1. Então todo exercício que você for fazer e você tiver um elemento da família 1A ou a prata, você já sabe, bate o olho, NOx igual a 1, a mais 1, certo? Ah, professor, mas eu poderia colocar simplesmente 1? Não. Por quê? Esse mais ou esse menos, ele está me indicando na química que eu estou ou ganhando ou perdendo elétrons, certo? Simplesmente está me indicando isso. Então é importante que vocês deixem um sinal. Assim como na física, tem vezes que você vê que ele está indo num sentido ou no outro. Então por isso que é importante você trabalhar com os sinais, beleza? Outro, a família 2, o A2A e o zinco, eles têm NOx fixo, mais 2, certo? Os calcogênios, família 6A ou 16, certo? Eles têm NOx fixo, mais menos, porque eles ganham 2 elétrons, então eles vão ficar com menos 2. Mas olho, atenção, isso daqui, e para os halogênios família 7A ou 17, que o NOx dele é mais 1, esse NOx fixo somente se aplica a compostos binários, por exemplo, HF ou SO2, certo? Ou em compostos que eles estejam no final do elemento, no final do composto, desculpa, como H2SO4 e por aí vai, certo? Então, quando eles tiverem essas condições aqui, NOx fixo menos 1, NOx fixo menos 2, beleza? Aqui, NOx fixo menos 2, belezinha? Outro que também, outro que tem NOx fixo também, vem ser o hidrogênio. O hidrogênio a gente vai ter em duas situações. A primeira situação, que é a mais fácil da gente decorar ou aprender, vai ser quando eu tenho compostos binários, ou seja, apenas dois elementos metálicos, certo? Sempre vai ser o quê? Um metal, por exemplo, o sódio e o hidrogênio, certo? Nesse caso, o hidrogênio ele assume NOx menos 1, certo? Ó, desse lado aqui, o NOx dele vai ser menos 1, beleza? Nos demais compostos, por exemplo, HCl, o NOx dele vai ser mais 1, belezinha? Joia? Beleza. Então, quando eu tenho elementos que eu não sei o NOx, como posso calcular o NOx deles? É simples, rápido, uns 3 passos e uns detalhes que você tem que lembrar. O primeiro é você verificar se ele está neutro ou ele está carregado, certo? Como eu olho isso? Eu vou olhar para cá para cima. Ó. Normalmente eu coloco um parêntese até um elemento e olho aqui para cima. Se ele tiver alguma coisa aqui em cima, por exemplo, aqui ele tem, não tem? Então um sinal de mais. Então ele está o quê? Carregado positivamente. Certo? Ele tem com carga positiva. Que seria mais um. Beleza? E aqui, ó, eu termino, fecho parênteses, tem alguma coisa aqui? Não. Então aqui é carga zero. Quando eu tenho carga zero, certo? Quando eu tenho carga zero, isso quer dizer que meu elemento está neutro.
beleza? Depois que eu fiz isso, verifiquei se ele é carregado ou neutro, eu venho para o passo 2, que é identificar os elementos que já tem NOx fixo, beleza? Por exemplo, eu vou para cá, para o H3PO4. Quem tem NOx fixo? O hidrogênio. Ó, o hidrogênio vai ter mais 1. E aqui, o oxigênio que tem menos 2, beleza? Nesse daqui, hidrogênio e oxigênio, do mesmo jeito. Nesse daqui, aqui eu tenho o flúor e o oxigênio. O hidrogênio, desculpa. Beleza? Depois que eu faço isso, eu tendo essas duas informações, eu vou montar uma equação matemática, certo? Bem rápido, fofinha, rápida, que você tem que lembrar o seguinte. A soma algébrica dos NOx, dos elementos, tem que ser igual à carga do composto. Como assim, professor? A soma de todos esses aqui, ó, o NOx multiplicado pelo número de moléculas que tem de um elemento, tem que ser igual à carga que eu tenho aqui. Por quê? Porque isso vai me indicar se tem elétron sobrando ou eu não tenho elétron sobrando, certo? Beleza? Aí o NOx tem que ser multiplicado pelo índice. Esse produto aqui do NOx, que está aqui em cima, vezes o índice do elemento, eu vou multiplicar e depois disso eu faço e monto minha equação, certo? Por quê? Eu multiplico, boto aqui embaixo, depois que eu somo todos, isso tem que ser igual à carga. Vamos ver no exemplo. Por exemplo, já que a gente começou com H3PO4, vou terminar com H3PO4. Então eu venho o seguinte, ó. Eu coloco parênteses e vejo o quê? Que não tem nada, então é uma molécula neutra. Certo? E venho e faço o seguinte, ó. Vou botar bem grandezinho aqui. H3P1 O4. Certo? E venho e olho para cá. Eu vou olhar aqui para cima. Vou lembrar que o oxigênio tem NOx fixo. O hidrogênio ele tem NOx fixo. Certo? Então, o oxigênio ele tem NOx fixo menos 2. O hidrogênio ele tem NOx fixo mais 1. Certinho? Se eu tenho isso, então eu chego ao seguinte. Eu não sei o do fósforo, o P. Então eu coloco simplesmente o X aqui. Beleza? E agora o que eu vou fazer? Nada mais e nada menos do que multiplicar. Ó. Eu vou fazer esse produto. Mais 1 vezes 3. Mais 3, né? Assim. Mas eu sei que a soma algébrica de cada um desses tem que ser igual a quanto? Na molécula neutra, quando ele fala neutro, eu tenho o quê? Carga zero. Se eu tenho carga zero, ó, tudo vai ser igual a zero. Beleza? Ó, x vezes 1, qualquer coisa multiplicada por 1 é qualquer coisa. Então vai ser mais x. Menos 2 vezes 4. Menos 8, tudo isso igual a quanto? A zero. Certo? E aí eu resolvo matemática simples, que vocês já dominam, obviamente. Então eu venho 3 menos 8 menos 5, né? X igual a menos 5, tudo isso igual a zero. E eu sei que x é igual a mais 5. Ah, professor, como você fez essa magia? Simples. Se eu quero eliminar esse menos 5, eu vou ter que somar com alguma coisa que dê 5, que dê 0, né? Então eu vou somar com 1 mais 5 aqui. Sendo que eu faço de um lado da equação, eu tenho que fazer do outro lado da equação. Ó. Mais 5. Beleza? Valeu, professor Adilson Júnior. Você, grande mestre da matemática, você me lembrou disso. Certo? E tendo isso, eu chego a esse resultado. Certo? Então eu vou saber que o quê? O NOx do hidrogênio é igual a mais 1. O NOx do fósforo. Ah, eu não sabia, era x, mas eu já sei o valor de x, né? Mais 5.
Então vai ser quanto? Mais 5. E o NOx do oxigênio vai ser menos 2, certo? Belezinha? Vamos fazer mais um exemplo. Ácido sulfúrico, certo? Então eu venho, o que eu faço? Fecho o parêntese aqui. E aqui é 0. Beleza? Então eu tenho carga 0. Guarda isso aqui. Guarda essa informação. Depois que eu tenho isso, ó, eu vou separar aqui. H2, S1, O4, certo? Então eu venho para cá. Aqui tem NOx fixo, né? Mais 1. Aqui eu tenho NOx fixo, menos 2, certo? E aqui eu não sei o NOx, Xzinho. Ou Azinho, ou bolinha, quadradinho, como vocês quiserem chamar, certo? Ó, mais 1 vezes 2, mais 2. X vezes 1, qualquer coisa multiplicada por 1, qualquer coisa, x. Menos 2 vezes 4, menos 8. Tudo isso igual a quanto, galera? Quanto? A carga não é 0. Então, tudo isso vai ser igual a 0. Beleza? Então, eu venho mais 2, menos 8, menos 6. Tudo isso igual a 0. Mais 6 desse lado, para poder eliminar esse. Mais 6. Então, mais 6 menos 6, 0. X igual 0 mais 6, mais 6. Certo? Então, eu já sei os NOx, ó. O NOx do hidrogênio, mais 1. O NOx do enxofre, mais 6. E o NOx do oxigênio, menos 2. Vamos para mais um exercício, certo? O último para vocês poderem entender. NO3-. Opa! Então eu me deparei com o seguinte, eu estou me deparando que eu tenho uma carga aqui em cima, ó. Se eu fechar o parênteses, ó. Fechei o parênteses. Eu tenho uma carga, olha. Ele está carregado, tem uma carga negativa. Carga negativa, certo? Então essa carga negativa é quanto? Se eu tenho um menos aqui só, eu assumo que aqui tem um 1. Então vai ser menos 1, certo? E eu venho e separo do mesmo jeito. Agora eu trabalho normal. N, O3. N1, O3. O N, eu não sei quanto é o N. Mas o oxigênio eu sei que é quanto? Quanto? Menos 2, né? Assim. E aqui eu faço a multiplicação. X vezes 1, x. Menos 2 vezes 3, menos 6. Isso vai ser igual a quanto, galera? Se a carga é negativa e diz que ele tem carga 1, ó, menos 1, certo? E aqui, jogada simples, né? Se eu quero eliminar esse 6, mais 6 para esse lado, mais 6 para esse lado. Mais 6 com menos 6, 0. X igual menos 1 mais 6, mais 5. Não é assim? E achei o NOx. NOx do nitrogênio igual a mais 5. E o NOx do oxigênio igual a menos 2. Beleza? Então, com isso, a gente conclui a aula. Obrigado pela sua atenção. Qualquer dúvida ou qualquer sugestão de aula, por exemplo, professor, eu tô com uma outra dúvida aí em equilíbrio químico. Tô com funções orgânicas. Vocês mandam um e-mail para mim que eu vou tentar responder o mais rápido possível, beleza?
Qualquer dúvida, sugestão de aula, vocês mandam por e-mail, cap.teacher111@hotmail.com, certo? Me siga no Insta, que sempre você coloca algumas dicas legais, beleza? Então, é só. Até mais!